Estamos mais uma vez pela Rádio Objetiva, começando mais uma entrevista. Dessa vez vamos falar sobre a saúde mental, um assunto muito interessante que engloba muita coisa, né, Mariane? Distúrbios, transtornos, síndromes, e a gente vai entender um pouquinho mais de cada um deles com a doutora Valéria Soares, ela que é neuropsicóloga e vai explicar pra gente, tirar nossas dúvidas e as dos ouvintes também, não é mesmo, Mariane? Exatamente, hoje a gente está recebendo ela aqui no nosso estúdio e nós temos participações dos ouvintes. A gente gostaria primeiro de agradecer pela presença, né? Nós estamos muito felizes de te ter por aqui hoje para esclarecer esse assunto que ele deve ser abordado em todos os lugares, né? Nós gostaríamos de começar com a primeira pergunta e acho que a mais importante, né? Como diferenciar o que a gente sente como uma tristeza ou como uma depressão, como diferenciar estes quadros, né, de distúrbios. Então, meninas, muito obrigada pelo convite, né? Muito boa noite a todas e boa noite aos ouvintes. Como diferenciar? É muito complexo, né? Vou fazer um questionamento com vocês. O que mais se fala hoje é sobre depressão. As pessoas têm a ideia de que a depressão é uma condição onde o indivíduo apenas se recolhe, entra num estado mais profundo de isolamento, e isso não é real. Vocês muitas vezes podem ter entre vocês pessoas que são depressivas, mas que são aquelas pessoas altamente alegres, que sorriem, que brincam enquanto estão interagindo com vocês. Porém, quando ela está no momento dela sozinha e que ela se vê isolada, aí o sintoma da depressão ele aparece. Então, aquilo que a gente tem como visão depressão, né? A própria palavra já fala, né? Depressão, deprimir, não é tão quanto nós pensamos, não é da maneira que nós pensamos e que nós imaginamos. E essa informação não é para todos, nem todos têm essa informação. Então, às vezes você tem um colega que é depressivo e não acredita que ele é depressivo, porque ele é uma pessoa que interage muito bem com você, que é muito sociável, mas infelizmente quando ele está sozinho ele entra num momento depressivo. Doutora, a senhora colocou muito bem que a depressão é o mal do século, como todos dizem, né? É um assunto assim que está presente hoje desde para quem é mãe e pai, lá na escola, a gente sempre ouve falar, não tem mais idade, né, para uma pessoa ser depressiva. Como diagnosticar? Já que a senhora disse que é tão complicado, porque a gente imagina mesmo que depressão é só aquela pessoa que está lá chorando no quarto, quer ficar somente no escuro, mas tem pessoas, inclusive, que a gente conhece, próximas da gente, que tem transtornos, que tem toda um histórico aí de depressão e tem uma vida social ativa normalmente. Como identificar, já na fase da infância, existe algum pré-requisito, algum sintoma na criança que demonstre que ela é uma criança predisposta a ter depressão? Bom, é importante a gente falar dessa fase da infância, porque a maioria das nossas crianças já estão desenvolvendo depressão. Aí nos questionamos, por quê? Né? O que impõe, o que nos leva à depressão? A depressão ela é vinculada à ansiedade. Né? Nós vivemos num mundo muito acelerado e a cada dia ele está mais acelerado, né? E o que acontece hoje no nosso mundo? Os pais vão para o trabalho e os filhos estão sempre assoberbados ou em natação, escola e outras atividades mais. Isso, ao invés de trazer para a criança uma tranquilidade, ela acelera essa criança e faz com que ela fique mais ansiosa. Contudo, nós também temos que levar em consideração que essa criança necessita do afeto, da condição afetiva, da condição pai-mãe, seja 30 minutos dentro de casa, mas que seja uma condição afetiva
que vá atingir essa criança de forma louvável, entende? Eu não preciso ter uma quantidade de tempo com meu filho, eu preciso de ter uma qualidade de tempo com ele. Então, os pais que geralmente chegam em casa, né, e aí não jantam juntos, ou então, não deu tempo de jantar juntos, então o que eu vou fazer? Eu vou para a sala com o celular, a esposa vai para a cozinha ou para o quarto com o celular, o filho fica em frente à televisão. Isso não é momento de qualidade. Então, essa criança com certeza já está indo e caminhando para o estado depressivo. Mariane, antes da gente passar para a próxima pergunta do ouvinte, eu quero ainda abrir um parêntese dentro dessa questão da criança. Doutora, falta também um pouquinho de... Criança precisa ter frustração, a gente costuma dizer lá em casa. Com certeza. Falta esse preparo dos pais, porque querem compensar, da forma que a senhora disse, financeiramente uma falta, e falta um pouco da criança descobrir que a vida é feita para ter frustrações? Sim, as frustrações elas são necessárias, né? Até porque você, quando se frustra, eu costumo até brincar com os meus pacientes, as mães dos meus pacientes, a gente entende o seguinte: quando você está criando uma criança, você diz assim para o bebê, quando ele começa a andar, não põe o dedinho na tomada, né? E aí a criança vai lá, você já repetiu várias vezes, não põe o dedinho na tomada, mas ele vai lá e coloca o dedinho na tomada. O que vai acontecer? Ele vai levar o choque. Com aquilo, ele aprende que a tomada vai dar choque. Então, a frustração é a mesma reação que vai acontecer quimicamente no cérebro dessa criança. Ele vai compreender que, a partir do momento que ele se frustrou, aquilo ele já não pode mais agir daquela maneira. Então, ele vai analisar o que realmente é bom para ele. Se continuar no caminho em que levou ele à frustração, ou sair deste caminho da frustração. O que é importante dentro dessa condição da frustração é que os pais estejam sempre prontos ao acolhimento e sempre estejam prontos para dizer aos filhos: frustrou-se não é o fato de desistir de viver, mas sim de aprender com o erro da frustração. Então, esse pai preparado, essa mãe preparada para que essa criança desenvolva com uma saúde, uma capacidade mental melhor, com certeza a frustração para ele será viável. E falando ainda sobre as crianças, como que um profissional da área lida com as crianças que sofreram algum tipo de trauma em casa? Bom, a condição dos traumas é muito importante porque existe uma certa divergência com relação a trauma, né? A psicanálise nos diz uma coisa e a psicologia nos aponta outra, apesar da psicanálise estar introduzida dentro da psicologia. Porém, a psicanálise nos diz que no momento que a criança sofre um trauma, por exemplo, um tapa, não vou aprofundar o trauma, um tapa, essa criança sofreu esse tapa. No momento em que ela sofreu o primeiro tapa, ele ainda não é um trauma. Porém, a segunda vez que ela sofrer o segundo tapa, ela vai sentir a mesma sensação do primeiro tapa. Então, aí ela começa a sentir que isso é um trauma. Então, começa a reagir o organismo com o que nós temos, que nós nascemos com essa emoção, que é o medo, né? Que o medo vem para quê? Para fazer com que nós tenhamos a defesa para o nosso corpo. Então, a partir deste momento, eu acabo causando um trauma nessa criança, certo? Eu não estou dizendo que nos casos mais rígidos de trauma, por exemplo, como abusos sexuais ou qualquer condição de caráter mais avançado, ele seja dentro dessa condição evolutiva. Não. No caso do abuso, da invasão, né, que nós falamos, que é a invasão do ser, né, seja em qualquer idade, ela, em primeira vez que acontece, ela já é trauma. E como lidar com trauma? Não tem como, né, você voltar no tempo e cortar esse trauma. Não tem como. Não tem como você jogar fora o que aconteceu.
Então, o que é importante entender? Lidar com o trauma é fazer com que a criança, ou adolescente, ou adulto mesmo, que talvez tenha passado por um trauma na infância ou na adolescência e traga isso para a vida dele no futuro, é que ele tem que começar a fazer a aceitação desse trauma ou o entendimento e compreensão desse trauma. Por que isso aconteceu? E buscar não se vitimizar em função disso. Entende? Se essa pessoa se posiciona como vítima desse trauma, mais o medo vai aumentar, mais ela vai entrar em processo ansioso, mais ela vai entrar em pânico, mais ela vai contrair a depressão e nós vamos ter outras patologias associadas. Doutora, e é possível uma pessoa, depois de adulta, saber que tem algum tipo de problema, mas não saber que é de fato um trauma e nem porque ele foi gerado? É possível? Sim, é possível. Nós temos casos dentro do consultório, por exemplo, que nós conseguimos, investigando sempre um histórico, né, desse paciente, nós conseguimos entender e compreender que muitas vezes a infância que nós percebemos que foi dada a ele não foi vista da maneira que deveria ter sido. Entende? Então, não é que o pai foi ruim ou a mãe foi ruim. É como essa criança recebeu determinadas condições na infância dela. E como ela digeriu isso, como ela processou isso no cérebro e de que maneira ela vai levar para a vida. Então, muitas vezes o que a gente não concorda que seria, não acredito que isso causou um trauma, né? Para nós pode não ser, mas para aquele indivíduo, no processamento cerebral dele, automaticamente vai sim trazer para ele um problema no futuro. Nós investigamos até chegar a essa condição. E esse trauma, a depressão em si, ela tem cura de fato? Ou a pessoa que uma vez diagnosticada com esse tipo de problema vai ter que se medicar durante a vida toda e não vai mais ter uma condição, assim, vamos dizer, saudável, mentalmente falando? Então, são condições muito questionáveis, que hoje nós temos estudos, inclusive, mundiais. Nós temos um consenso mundial envolvendo tanto a depressão quanto o TDAH nas nossas crianças. Esse consenso diz o seguinte: o indivíduo com depressão, ele já não é mais dado como um indivíduo com transtorno. Ele é doente. Uma vez depressivo, totalmente depressivo a vida inteira. Até porque nós já compreendemos que a depressão tem cunho genético. Então, automaticamente, se você investigar na família, vovó até a 4ª geração pode ter sido portador de depressão. Então, geneticamente, ela sim pode ser passada de pai para filho. A depressão, ela não tem cura, ela tem como você sobreviver e ter uma qualidade de vida muito, muito saudável se você tiver um excelente tratamento psicoterápico associado à psiquiatria, dependendo do caso. Não são todos os casos depressivos que são necessária a medicação, certo? Alguns casos, somente com a terapia, nós conseguimos estabilizar o paciente e fazer com que ele fique bem sem a utilização da medicação. Mas existem casos que, infelizmente, nós temos que pedir a administração e a associação da medicação para que esse paciente fique bem. Mas não quer dizer que ele vai viver a vida inteira sob medicação. Uma vez que ele aprende a lidar com o comportamento depressivo, ele sai do estado depressivo repetitivo, se houver. E como que é a administração desse remédio, dessa medicação? Você indica para o paciente em quais casos, vamos dizer assim, se existe um caso específico para se dizer? Olha, primeiro nós precisamos observar qual é o grau dessa depressão. A que nível nós estamos, certo? Um paciente que está com sudorese, sono profundo, não levanta da cama, choro intenso, não tem mais vontade de levantar para fazer a própria condição da vida diária, como tomar um banho, etc, etc.
essa pessoa, ela automaticamente não vai conseguir nunca sair da depressão apenas com terapia. Então, nós precisamos encaminhá-lo para um psiquiatra, já com um pré-diagnóstico, para que ele seja automaticamente medicado. Por quê? Isso é uma condição química cerebral, não é só uma condição comportamental. Então, a partir do momento que se entra numa depressão, nós paramos de fabricar alguns neurotransmissores no cérebro. Parando de fabricá-los, automaticamente, não tem como. É o seu corpo respondendo aquilo que não tem. É como se você não tivesse a vitamina C no seu organismo. Automaticamente, sua imunidade iria baixar, né? Então, a mesma coisa é feita quando a depressão chega a um pico que o paciente não tem mais essa neurotransmissão tão ativa como nós esperamos. Doutora, nós sabemos que existem muitas pessoas que são meio resistentes à terapia. Acham que isso é uma frescura, que, né, toda essa questão. Como identificar, por exemplo, tem pessoas que têm aquela tristeza que vem de repente, tá tudo normal, a vida tá caminhando aparentemente bem, mas chega um ponto que ela tá sozinha e vem aquela tristeza. A partir daí, é um ponto que a pessoa deve procurar algum tipo de ajuda profissional? Nem sempre. Entenda bem, uma coisa é você sentir a tristezinha, né? A tristezinha que todos nós temos, que no momento, de repente, ai, nossa, tô um tédio hoje, bateu uma tristeza. Isso não é uma condição que me leva à depressão, né? A depressão, ela tem outros fatores que abrangem. Se você tem a tristezinha e você percebe que através dessa tristezinha você passa a não olhar para você, a não começar a cuidar de você, a não se alimentar, a não sentir a sua autoestima elevada, aí nós já começamos a considerar que está entrando numa condição depressiva. Então, ela precisa primeiro mexer com o seu comportamento social, certo? E com a sua atitude perante todas as pessoas que estão perto de você. Por isso, nós trabalhamos com uma coisa chamada tríade cognitiva. A tríade cognitiva, ela nos diz que nós temos no nosso cérebro uma condição que no momento em que você está sozinha, principalmente, né? Vem vários pensamentos. E como eles vêm? Eles vêm através de uma tríade. Se eu me olho no espelho, eu fico pensando como eu estou perante o espelho. E eu me julgo. Se eu estou perante um amigo, ou estive perante um amigo durante o dia, o que esse amigo pensou de mim? Então, eu acho que aquele amigo pensa que eu sou assim. E a mesma coisa com relação ao mundo, né? A todas as pessoas que me circulam. Eu acredito que essas pessoas não gostam de mim. Então, essa tríade cognitiva, ela é muito crucial na condição da depressão. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, já estamos de volta com o nosso espaço aberto e eu quero deixar para você o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar alguma pergunta, tirar sua dúvida, pode mandar uma mensagem de áudio ou texto para o 992180957. Daqui a pouco a gente está de volta. Eu queria o número. E estamos de volta, meus queridos ouvintes, hoje falando com a doutora Valéria Soares sobre saúde mental, né, Luciele? Você pode mandar pra gente a sua pergunta, a sua sugestão de tema no 992-180957. Participe com a gente aí e nós já temos perguntas, né? Uma ouvinte mandou pra gente. Queria uma dica de como posso conseguir que meu primo, que foi diagnosticado com transtorno bipolar, consiga participar das comemorações de família sem que fique um clima ruim. É possível? Sim, minha querida, é possível sim. Desde que esse diagnóstico seja preciso e que ele esteja medicado. A medicação para o transtorno de bipolaridade, ela é primordial para a saúde do indivíduo e para a saúde dos que estão em convivência com ele, certo?
Doutora, só para a gente entender, esclarecer um pouquinho mais para o pessoal de casa, nós falamos sobre síndromes, transtornos e distúrbios. Qual é a diferença ou a relação entre esses temas, vamos dizer assim? O transtorno, ele é uma condição alterada do indivíduo, certo? É uma alteração no comportamento, é uma alteração no que nós dizemos ser normal. Isso é um transtorno. Uma síndrome não. A síndrome, ela é uma associação de várias condições clínicas. Entende? Por exemplo, por que nós temos a síndrome do pânico? Né? Sendo que ela, no nosso código de identificação de doença, ela é um transtorno. Mas por que ela é diagnosticada como síndrome? Bom, na síndrome do pânico, você tem reações psicossomáticas. Essas reações são da seguinte maneira. O indivíduo sente sudorese, palpitação, sente que vai desmaiar, a pressão sobe, às vezes até desmaia. Então, isso são condições clínicas, porque ele entrou numa alta, ansiedade, ultrapassou para o pânico. Na hora do pânico, ele começa a ter essa condição clínica. Então, quando nós temos várias condições clínicas associadas, chama-se síndrome. Quando nós não temos condições clínicas, são transtornos. Bom, e como que a gente define um paciente em específico? Vamos dizer assim, é possível a gente definir qual classe social tem maior tendência a ter algum tipo de transtorno? Não. Infelizmente, não existe classe social para nenhum transtorno, para nenhuma doença, para nada que envolva a psique humana. E faixa etária, doutora, existe alguma que seja mais vulnerável a essas doenças, traumas e transtornos? Hoje nós temos ápices na infância e na adolescência, certo? Hoje, no Brasil, nós estamos com uma estatística de que 3 a 5% das crianças têm transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Nós temos entre 1 a 4 crianças que sofrem de ansiedade. Então, são estatísticas altas. Tem mais uma pergunta chegando aqui através do 992180957. Para você que quer fazer sua pergunta, é só mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp. Doutora, religião influencia, ajuda, evita a pessoa ter esse tipo de trauma? Desculpa, a depressão não é trauma, é distúrbio, né? A depressão é doença. Tá, então vamos lá. Religião. A pessoa ser ativa, né, na religião pode evitar ou ajudar esse tipo de doença, como a depressão? Olha, primeiro nós precisamos entender que, assim como todos os sentimentos e emoções são primordiais no ser humano, nós precisamos entender que também a espiritualidade é uma condição necessária. Porém, se eu tenho medo em excesso, eu vou ter problema. Se eu tenho raiva em excesso, eu vou ter problema. Se eu vou ter sentimentos ruins em excesso, eu vou ter problema. Assim como se eu vou me vincular a uma religião e segui-la de uma forma muito que me leve a me isolar socialmente, a me condicionar a condições que não me tragam alegria ou prazer, isso também não vai te causar nada de bom. Como eu posso diferenciar, doutora, o toque de mania? O toque, ele é muito exagerado. Então, por exemplo, vamos falar do toque, mania de limpeza. As pessoas falam mania de limpeza. É normal alguém começar a limpar a casa às 6 da tarde e parar às 4 da madrugada, onde ela vai trabalhar às 6 da manhã? Nunca.
né? Até porque, e a cada momento em que ela olha o chão, ela observa que tem um fio de cabelo que caiu, ela acabou de passar a vassoura, ela observa o chão, ela vê que tem um lugar ali que sujou, que o chinelo dela estava sujo. Isso é o toque. Quando isso chega ao extremo, a um exagero, a uma coisa muito exacerbada que leva ao incômodo do indivíduo. Só para o pessoal de casa ficar mais por dentro, doutora, qual é a definição de toque? Transtorno obsessivo compulsivo, tá? É uma obsessão, é uma compulsão por aquilo que eu quero. Então, ele pode ser, inclusive, de colecionar, né? Nós temos hoje aí nos Estados Unidos algumas classes, algumas pessoas que estão fazendo até pesquisas sobre o toque com relação aos colecionadores compulsivos, né? Então, compra, vamos supor, chega numa loja, compra um ar-condicionado, então eu vou comprar 10 ar-condicionados. Aí, coloca tudo dentro de casa. Chega num ponto que nem entrar dentro da casa não está dando conta mais, né? Então, isso é um transtorno obsessivo compulsivo, entende? Então, é justamente isso, é a compulsão por estar com aquele prazer. E ele causa prazer. Isso é importante ficar claro. Uma outra dúvida que nós recebemos também foi sobre as fobias. Quando identificar se é uma fobia, se é apenas um medo, como a gente consegue tratar essas fobias? Sim, a fobia, ela tem sinais, ela tem indícios. Então, ela começa muitas vezes com um pequeno medo, né? E ele vai aumentando para um grau maior. Eu não durmo de luz apagada. Eu vi uma aranha subindo na parede. Então, ela passa a ter muitas condições agregadas, desde um delírio, a uma alucinação, a condições fóbicas mesmo. Então, o medo chega a um extremo, como eu falei anteriormente, né? Quando o medo chega a uma condição muito alta, já não é mais uma situação fisiológica normal. Ela já passa a ser patológica. Doutora, como lidar com essas pessoas diagnosticadas com depressão, com transtornos de ansiedade, crises de ansiedade? Como as pessoas de casa que têm esse tipo de problema na família, como lidar, como tratar? A gente deve sempre colocar a pessoa para cima, deve mostrar para ela que ela é capaz, deve deixar ela no seu tempo. Como lidar com esse tipo de pessoa? Então, existe uma discussão muito grande com relação a isso, porque algumas pessoas acreditam que no momento em que você encontra um irmão, um parente ou alguém que você gosta em depressão, o fato de eu levar essa pessoa ao shopping, tentar levantar o astral dela, tentar levantar a autoestima, vai fazer com que ele saia da depressão. Só que é como eu coloquei para vocês anteriormente, a depressão ela precisa ser mediada dentro da condição dela, em que grau ela está. Muitas vezes eu posso conseguir tirar uma pessoa no início de uma depressão somente fazendo com que ela se sinta bem, com que ela veja pontos positivos na vida dela, com que ela encontre algo que seja, que nós costumamos até brincar, falar que seja um amante, né? Ou seja, um livro, um cinema, uma terapia ocupacional, alguma coisa que a faça feliz. Mas muitas vezes você não vai conseguir isso. Então, é importante frisar que nunca nós podemos dizer ao depressivo, é frescura, isso é imaginação da sua cabeça, você não levanta porque você não quer, você é preguiçoso. Então, nós já ouvimos em consultório o marido virar para a esposa e dizer que ela está precisando de terapia cheia de louça para lavar. Então, são condições muito sérias. E essas falas, ao invés dela levantar a pessoa, ela faz com que a pessoa entre na depressão compulsiva mesmo. E a autoestima da pessoa cada vez vai diminuindo. Muito mais. Nós vamos para um breve intervalo. Continue mandando a sua participação, a sua pergunta para a gente no 992 18 0957. Recebendo a doutora Valéria Soares, ela que é neuropsicóloga.
ela que é neuropsicóloga, e estamos conversando, tendo uma conversa aqui muito agradável, inclusive, sobre a saúde mental, os transtornos, distúrbios, traumas e toda essa questão aí. Para você mandar a sua participação, que é muito importante para nós, é só mandar uma mensagem no 992180957 e tirar as suas dúvidas. Nós temos aqui a pergunta de um ouvinte, ela quer saber como lidar com crianças... Não, desculpa, ela quer saber como a família deve lidar com a mulher com depressão pós-parto, doutora. E ainda dentro dessa pergunta, eu quero entender um pouco mais do que vem a ser essa depressão pós-parto. Porque muita gente acredita que seja aí mais uma parte de uma frescura da mulher depois de dar à luz. Eu vou tentar explicar de uma forma em que os ouvintes consigam compreender, principalmente as mulheres, né? Os homens que têm um pouco mais de sensibilidade também vão conseguir compreender. O que acontece? Quando nós passamos da fase de criança para a adolescência, nós temos uma mutação. Essa mutação não é nada agradável. Vamos todos lembrar aí da nossa juventude, das espinhas no rosto, da menstruação e etc e tal. Nada é muito agradável. É uma fase difícil. A mesma coisa acontece quando nós viramos mães, né? Automaticamente, no momento em que você vira mãe, você vai dedicar consciente e inconscientemente tudo para aquilo que você está gerando. Então, vejamos, o meu corpo entra em mutação. Por quê? Porque eu estou gerando um indivíduo, certo? Gerando esse indivíduo, eu também tenho uma condição química dentro do meu organismo que gera outras condições mais sérias. Por exemplo, a mulher necessita, o bebê necessita, para que o cérebro seja formado, ele necessita de um hormônio que a mulher fabrica. E nós, mulheres, cedemos aos nossos filhos 4% desse hormônio e ficamos com o mínimo dele. E esse hormônio que nós cedemos aos nossos filhos, o que acontece? No momento em que eu estou no estágio gestacional, eu estou em mutação, né? O meu corpo está mudando, o meu seio está crescendo, a minha barriga está aumentando, eu não estou mais tão esteticamente dentro do contexto, né, visual, em uma depressão pós-parto. Então, se eu tenho um marido que consegue levar essa gravidez com muita tranquilidade, que demonstra que você é uma pessoa tranquila, que você tá linda, que você tá maravilhosa, que é o que toda mulher quer ouvir quando tá gestante, né? Ela consegue atravessar isso, amar o filho e ter um parto magnífico. Mas quando essa mulher passa por determinadas condições dentro da própria gestação, ela com certeza vai ter problemas de parto no futuro, de pós-parto, depressão pós-parto no futuro, tá? Como lidar com isso? Isso é importante. A mulher, geralmente, quando tem o pós-parto, ela necessita culpar alguém. Então, se eu fiquei com a minha barriga cheia de estrias, se eu fiquei com a minha barriga flácida, se eu não estou mais com o meu cabelo lindo, pintado, maravilhoso, se eu não estou mais bela como eu era, eu tenho que culpar alguém. Quem eu vou culpar? O meu filho. Então, eu acabo transferindo essa culpa que eu sinto de mim mesma para essa criança. E aí, por isso que, nesse momento, o que a família necessita fazer? Demonstrar que essa criança é fruto de coisas boas e tentar amenizar e trazer harmonia à condição